Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que deixe o like para ajudar o canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, você é muito bem-vindo. E acione o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Nós vamos dar continuidade ao livro apócrifo de Jasher. Demorou aí uns dias, o celular tá muito ruim, meu celular já não tá mais comportando, é muita gente mandando mensagem, eu mando o áudio da palavra todos os dias, então ele tá bem cansadinho já, mas nós vamos levando aqui, Deus vai dando graça e a gente vai ajeitando daqui e dali e a gente chega lá. Então, dando continuidade a esse conteúdo do livro apócrifo, hoje é a segunda parte, dizem que esse livro, né, ele deu origem ao nome, o nome dele é a mesma origem do nome Israel. Ele teve, quem escreveu esse livro colocou Jasher, porque Jasher seria o nome, cogita-se a possibilidade de ter sido o nome de Jacó, que também posteriormente foi dado a esse nome para essa nação Israel. Nós sabemos, né, que Nimrod, né, a Bíblia diz que ele foi um poderoso caçador, que ele andou com Deus, e esse livro vem dizer que ele depois se corrompeu. Nimrod construiu várias cidades, né, e uma delas foi Babel, que deu origem à Babilônia de Nabucodonosor. E Terá, o pai de Abrão, era oficial do exército de Nimrod, era o homem mais poderoso, abaixo de Nimrod era ele. E esse livro vem contar que ele casou-se com Ântelo, era uma mulher com esse nome, e ele, quando teve 70 anos, ele teve o primeiro filho, que foi então Abrão, o seu primogênito. Esse livro vem contar que quando Abrão nasceu, na noite que ele nasceu, surgiu um cometa, uma estrela cadente, e eles tiveram um entendimento, de que esse menino que havia nascido seria muito poderoso, que ele iria subjugar todos que se colocassem no caminho dele, que ele ia ter até o poder de destruir reis. Então esses sábios levaram esse assunto, né, até Nimrod e tiveram a grata, né, feliz ideia de matar a criança. Vamos matar e a gente tira o problema do caminho. E Nimrod falou, é uma boa ideia mesmo fazer isso. Só que quando Terá descobriu, o que ele fez? Ele mandou o filho de um servo no lugar de Abrão. E quando os sábios levaram essa criança até Nimrod, ele jogou a criança no chão e essa criança fraturou a cabeça e morreu. Então eles acharam o problema está resolvido. O que Terá fez? Pegou a ama de leite, que na época tinha, juntamente com Abrão, e mandou para a casa de Noé. Olha só, para as terras de Noé. E ele foi criado no temor do Senhor, pelos filhos de Noé, por toda aquela descendência que ali estava. Então, Nimrod achou que já estava tudo resolvido e eles, nessa época, tiveram a ideia de fazer uma grande torre. Vamos fazer uma torre para chegar até o céu, porque nós vamos dominar os ares, nós vamos pegar os nossos ídolos, que eles fabricavam ídolos naquela época, vamos levar para lá e os nossos deuses lá vão reinar. Então Deus, vendo isso, ele grandemente se irou. Ele falou, até quando o homem vai me provocar? Então ele confundiu. Até ali a linguagem, o idioma era um só. Então ele começou a confundir. Um pedia um martelo, o outro levava um serrote. O outro pedia uma machadinha, o outro levava tijolo. E ali eles começaram a guerrear entre si. Matavam-se uns aos outros. Houve também muita morte por conta de acidentes naquela obra. E Deus então confundiu a linguagem daquele povo e eles se dividiram nas suas tribos, cada uma para uma região diferente. Deus ainda, para que não houvesse o desejo daqueles que ficaram dar continuidade,
permitiu um grande terremoto. Por isso que muitos dizem, nossa, mas se achou já resto de tanta coisa, até de pirâmide se acha, se vê, e por que que da Torre de Babel não? Porque ela era um grande zigurate da época. Foi 1 ano eles construindo essa torre. Então ela já estava numa altura muito grande. Houve ali um terremoto e ela veio a ruir. E aqueles que ainda tentavam construir morreram soterrados naquele grande terremoto. Enfim, Abraão passou-se os anos, né? Nimrod continuou crescendo no seu poder, e com 49 anos Abraão volta para a casa do seu pai, para a casa de Terá, por ocasião da morte de Naor, seu irmão. Então Abraão, chegando lá, deu de cara com os ídolos do seu pai, né? O seu pai teve outros filhos depois dele, teve Arã. Arã deu netos para Terá, que chamava-se Ló, Milca e Sarai. Então esse livro, ele vem dizer que Sarai era sobrinha de Abraão e não irmã de Abraão. Era da mesma parentela. A diferença de idade deles era de 10 anos. Quando Abraão estava com 10 anos, Sarai nasceu. Então, quando ocorreu a morte de Naor, seu tio, desculpe pelo erro, quando Naor, seu tio, morreu, ele veio para o funeral. E ali ele viu que havia muitos ídolos na casa do seu pai. E ele falou, mas o que é isso? Estou aprendendo uma coisa lá com a nossa descendência, que o Criador é aquele que é dono de tudo, é aquele que faz tudo, e eles estão com esse monte de ídolo aqui. Então o que ele fez? Ele pediu para a mãe dele, Ântelo, preparar guisados e levava para os ídolos. E os ídolos não se mexiam, não falavam, não piscava, não comia. Ele teve uma brilhante ideia. Vou fazer aqui uma para pegar o meu pai. O que ele fez? Levou no outro dia um guisado novamente, pegou uma machadinha e matou, quebrou todos os ídolos do pai, só deixou o maior. E pegou a machadinha e colocou nos braços daquele ídolo maior. Quando o pai dele chegou, que viu, falou, mas que é isso aqui? Foi você que quebrou os meus deuses? Ele falou, não fui eu que quebrei os deuses. Eu levei o prato de guisado para eles, só que acontece que os pequenos comeram antes do maior. Aí o maior foi, meteu a machadinha e quebrou tudo. E aí o pai dele ficou olhando e falou, como é que um ídolo que não sai do lugar pode quebrar o outro? E aí foi aonde Abraão chegou e falou para o seu pai, então pai, como é que um ídolo que não sai do lugar, não escuta, não se move, não fala, pode fazer alguma coisa por você? Então achei muito interessante essa parte, né, do livro que vem falar sobre isso. E Nimrod, passados anos, né, quando ele soube que ele tinha sido enganado, os sábios descobriram, né, da falcatrua que Terá havia feito. Quando ele soube, ele mandou prender Abrão. E Abrão ficou preso por 10 dias. Nesse livro conta que Abrão foi lançado na fornalha, junto com seu irmão Arã. Os 2 filhos, por via das dúvidas, vamos colocar os 2 na fornalha. Vai que, né, trocou a identidade dos filhos. Então, eles ficaram por 3 dias dentro dessa fornalha. E Abrão, como era justo, como era temente a Deus, o anjo de Deus o livrou. E nem a chama, nem cheiro de chama ficou sobre o seu cabelo. Mas Arã, que era idólatra, que era um homem que se corrompia, ele morreu na hora. Então a morte de Arã, esse livro conta que foi desta forma, né? E quando Nimrod soube que Arã estava passeando no meio do fogo e nada acontecia, ele mandou tirá-lo de lá e temeu e falou, realmente, o Deus dos deuses é na vida dele. Deu-lhe presentes, mandou que 2 servos fossem entregues a ele, Oni e Eliezer, e presentes, ouro, prata e também gado. Então, Abrão começou ali a sua riqueza nessa época. Com 52 anos,
e orientado por Eliezer, né, que provavelmente Nimrod ainda iria tentar matá-lo, ele desposou Sarai e pegou toda a sua casa, tudo que pertencia a ele, os servos, e também chamou o seu pai e toda a parentela para ir para a cidade de Harã. Eles saíram daquele lugar e foram para Harã. Neste lugar, Deus se revela então para Abraão, faz promessas, ordena que ele saia depois de um período em Harã, que ele saísse do meio da parentela e fosse para Canaã. E nessa época, então, morre Noé com 950 anos. Olha a longevidade desse povo. Noé ainda era vivo e Abraão tinha então 58 anos de idade quando Noé morreu. Naquele lugar que Nimrod habitava ainda, havia um homem de nome Quedorlaomer. E ele fez guerra e venceu a Nimrod. E ele fez aliança com reis de outros locais e se fortaleceu. Abraão, já com 75 anos, se instalou em Canaã e Deus lhe prometeu que a sua quarta geração possuiria toda aquela terra. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e promete, diz, olha para as estrelas do céu, se você puder contá-las. Não pode? A sua descendência será assim. Nós vamos dar uma paradinha aqui sobre a história de Abraão. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao término da história de Abraão e da sua descendência, falando um pouco de Isaac também e da história de Jacó. Mas eu quero deixar aqui para você uma curiosidade. Você sabe como surgiu os faraós do Egito? Esse livro vem dizer que nessa época que Abrão saiu, né, para ir para Harã, havia um homem muito sábio naquele lugar chamado Ricaion. E ele foi para o Egito tentar, né? Houve aí a separação dos povos, houve-se a formação do povo egípcio. E ele foi para lá tentar ficar rico. Só que ele não conseguia, ele tentou vender legumes, quebraram a banca dele, bateram nele, e ele ficou então ali pensando de que forma que ele poderia agir. E ele falou, vou usar o nome do rei Osíris. Ele viu uma grande planície, um lugar muito bonito, e falou, olha, para enterrar alguém aqui, para sepultar, tem que pagar ouro e prata. Quem está cobrando é o rei. E assim ele foi arrecadando aquele dinheiro, aqueles valores, e foi juntando homens valentes ao seu serviço. E quando a fome, né, caiu naquele lugar, Abrão foi para o Egito e foi presenteado por esse faraó por causa de Sarai. Foi nessa época que a Sarai foi cobiçada e Deus, tocando naquele povo com uma grande peste, então ela foi devolvida juntamente com a sua serva Agar e muitos presentes. E esse faraó, daí surgiu o nome de faraó, porque quando o rei do Egito descobriu essa presepada, né, de Ricaion, ele mandou chamá-las. E ele foi até lá e disse, olha, eu tenho aqui ouro, prata, deu para o rei. E ali ele agradou muito o rei e ele acabou sendo poupado. E ele teve o seu nome, então, trocado para Faraó. Só que, posteriormente, ele fez, então, o quê? Ele planejou um golpe e tomou o lugar do rei Osíris e ficou, então, sendo o Faraó. Esse livro relata que foi dessa forma que houve, então, o início dos faraós no Egito. Então a gente vai dar uma paradinha por aqui, com gostinho de quero mais. Eu te convido a voltar ao canal para acompanhar. A gente vai aí dar continuidade. Que Deus te abençoe grandemente. Uma semana de bênção, um restante de semana abençoado para ti. E fica aí um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo. Deixa o teu comentário, o que você achou, se você concorda ou não. Compartilhe o vídeo e também visita a minha página Reflexo da Glória lá no Facebook. Deus te abençoe.